para eu impedir meus pensamentos, eu preciso saber o que eu tô pensando. Então eu preciso encarar que eu tenho pensamentos obscuros, porque só assim eu consigo mudá-lo. Porque, por exemplo, se eu quero pensar de forma próspera, eu tenho que saber se eu já não tô pensando de forma próspera, né? Entendeu? Pra isso eu preciso olhar pra eles, olhar para a minha escuridão. Sabe aquele... Eu nem sei de que filme é, mas que ele tem a Preciosa. Daí ele... Aquele feinho. Então, é assim que é nossos defeitos psicológicos, nossos pensamentos. E daí a gente tem que olhar pra eles, sabe? E trazer eles à luz. Que eles estão lá na escuridão. E eu não sei, e parece que cada vez mais que você se desfaz deles, ou seja, não comete os hábitos mais, os velhos hábitos, não vai mais cometendo, não quer mais cometer aqueles velhos hábitos, parece que ele vai se transforma. Parece que o monstro fica 10 vezes maior. Ou seja, você fica ahn, mais empolgada, mais motivada para fazer aquilo, sabe? Então parece que multiplica o desejo de você fazer aquela ação. Então, eu não quero comer mais esse bolo nessa quantidade. Daí, quando você fala isso pra si mesmo, parece que a vontade de comer aquele bolo dobra 10 vezes, sabe? Dobra 10 vezes, faz sentido? E daí parece que fica impossível. E daí você quebra e come aquele bolo. Dobra a quantidade. A quantidade de dobra, né? Dizem que por isso que Jesus fala, negue-se a si mesmo. Ou seja, é negar essas suas vontades, sabe? Esses seus desejos. E pra força de vontade, né? Na vontade virtuosa, se assim dizer. Que é o que você quer se transformar. Então, você negar a si mesmo, sabe? É você morrer para aqueles defeitos. E morrer para aqueles defeitos não é fácil, gente. Não é fácil. Eu diria que eu estou desistindo, sabia? E então eu decreto que na próxima vida eu recomece novamente. Só que vai ser tão doloroso quanto nessa. Será tão doloroso quanto seria nessa. Porque eu vou estar com a mesma mentalidade, quem sabe ainda um pouco inferior a essa, porque essa vida eu fiz pouca coisa. Entendeu? Eu não matei um eu psicológico. Um defeito do eu psicológico. E daí o próximo eu vou ter o dobro. Poxa, eles são minha identidade, sabe? Eu me reconheço por meio deles. E se eu não fizer isso de segunda a sexta, eu vou fazer o quê? Se eu não pegar o celular e passar umas 3 horas vendo vídeo curto, no mínimo, no Instagram, o que eu vou fazer então? Eu já não vou ser mais eu. Eu não vou ser já esse eu que eu acho que eu sou. E daí, esse eu meu, que eu penso que tem uma vida boa, mas é cheio de responsabilidade, cheio de compromisso, e eu não quero. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu não quero aparecer para o mundo. Estou tão bem aqui, eu não quero encarar o mundo, eu não quero encarar a mim mesma. Acho que chegou, eu mudei evolui um pouquinho, ou avancei, é o certo, de encarar um pouquinho mais os meus defeitos psicológicos. E daí eu percebi que eles são tão apegados a mim, que eu não quero desfazer deles, poxa. Ele já tá nessa minha caminhada. Vamos terminar o resto da vida assim. Entendeu? Pra que mais? Pra que fazer mais? Já sei o meu máximo. Sim, daí, voltando lá do pensamento, né? Eu tenho que saber o que eu tô pensando pra poder pensar, ter um novo pensamento, um novo sentimento. Esse negócio de se iniciar a mente, gente, é mais avançado. É pra quem já tá em um patamar acima do que medita ainda, do que começou a meditar, né? Então, foque nos seus pensamentos, substitua, sabe? E tente entender se essa sua voz da mente, o padrão dela. Porque a minha, por exemplo, é baixo desamor total. Desamor total.
Se pudesse, ela se enviava, ela voltava para a caverna de Platão. Se é que eu saí da caverna de Platão, né? Porque, sinceramente, eu não saí. Enfim, se ela pudesse, eu enfiava a cabeça num toco e ficava lá. Gente, é sério, eu sonhava com isso. Eu sonhava de entrar num potinho e ficar lá. É difícil. E eu sou uma pessoa que me perde muito quando estou em público. Fico muito empolgada. Eu falo as coisas já no automático, assim, sabe? E a solução disso é meditar. Eu acho que esse é meu maior objetivo na vida. É conhecer a mim mesma. Porque assim eu vou saber o que eu quero dessa vida. Porque eu não sei. Sabe? Eu não tenho nenhum ego que queira crescer. O meu ego, ele é muito evolutivo. Eu não sei se pegou, né? Mas é um ego involutivo. Então, eu não consegui co-criar ou desenvolver um ego amostrado. Ele é muito xoxo, capengo, sabe? Muito coitado ao Lantia. Então, ai, eu me perdi. Que legal. Esqueci. Daí eu acho que esse é o meu maior querer, assim, da vida, é conhecer a mim mesma. Meu íntimo, sabe? Tipo, pelo menos entender o que ele tá fazendo aqui. De onde veio é bacana. Pra onde vai, beleza, mas o que quer fazer aqui? O que está fazendo aqui, nessa hora, nesse instante, sabe? Então, ela conversou com quem antes de vir pra cá pra formular o destino, né? As tendências da vida, tipo, porque eu tenho um tal mapa natal, o védico, tá? Porque eu tenho aquelas combinações, a fim de quê? Porque eu nasci em tal dia, daí propagou Sol em Ares na casa 1, no Nakshatra. O nome aqui, vai estar aqui, não sei falar. Mas que é Asvani. Entendeu? Por quê? Qual o sentido? Porque, como eu já disse, eu não consigo, eu nem querer, nem desejos superficiais eu tenho. Entendeu? Então eu não tenho essa, eu quero fazer faculdade de tal assunto pra assim eu comprar tal casa, morar sozinha. Entendeu? Eu até quero morar sozinha, mas eu não sei o meu disso, por exemplo. E ao mesmo tempo eu já não quero mais. Então, hoje eu tô com desejo de morar sozinha. Amanhã eu já não quero, porque é cansativo, sabe? Eu vou ter que passar anos da minha vida me organizando pra isso, vamos supor assim. Aí eu já mudo de ideia. Mas eu também não quero morar com alguém. Eu tenho essa curiosidade, enfim, eu acho que eu necessito morar sozinha. Mas aí eu não tenho coragem de encarar esse meu querer, de pagar o preço de realizar esse meu querer. Então eu fico no fundo do poço. Tem uma palestra de Lúcia Helena Galvão que fala exatamente disso. Dos seres, né, do homem que nem força de vontade tem para coisas superficiais. Entendeu? Tipo, fica lá na pior da situação. Então, tem aquele ser humano que cresce espiritualmente e um pouco materialmente. E tem aquele que cresce materialmente e esquece o espiritual. Mas aí eles, claro que tá em desequilibrado, mas ainda assim eles se realizarem em alguma área da vida. Eu sou aquele que não se realiza em nada, porque tudo é trabalhoso, gente, tudo é fardo, sabe? Eu não quero. Eu não quero. E eu percebi que tudo tem fardo, né? Tudo. Existir tem fardo. Se eu me jogasse agora do precipício, eu teria um fardo e eu teria as consequências daqueles meus atos. Assim como eu não me jogando, eu também terei certas consequências daquele ato. Daí, eu fico me perguntando o que eu quero, entendeu? Só que eu tenho que colocar na cabeça de que tudo é desafiador, então nada vai ser fácil, ainda que seja claro. Vamos supor, eu quero fazer, não sei, quero tal vaga de emprego na loja X, no período tal,
e etc. Mas parece que tem que fazer uma prova. Então, você já sabe, tipo, eu quero ali. Mas o caminho ainda assim você vai ter que caminhar, vai ser desconfortável, entendeu? Você vai ter que abrir mão de outras coisas pra fazer isso, mas ao mesmo tempo, se não fosse fazer isso, você teria que fazer outra coisa, entendeu? E daí assim eu fico bem triste da vida, porque eu não tenho coragem de dizer não a mim mesma. Então, ainda eu percebi, gente, tipo assim, eu não, né, não tô rica, mas eu acredito muito que se eu encontrasse a riqueza, sabe? Tipo assim, um balde de tesouro. Um balde de tesouro. Um tesouro eu acho cheio, né? Daí, beleza, eu me realizaria materialmente, compraria uma casa, faria o que eu tenho de fazer na minha aparência, encheria o armário, ajudaria fulano, ciclano, mas ainda assim eu estaria faltando algo, sabe? Estaria faltando o conhecimento de mim mesma. Estaria faltando eu aprofundar na minha própria vida, em mim, pra daí eu saber em que direção eu estou indo, pra onde eu estou indo. Entendeu? Tipo, eu caminho externamente, mas eu continuo eu volto pro mesmo obstáculos, pros mesmos problemas. Por quê? Porque o que eu tenho que resolver não está fora, está no mental, está internamente. E isso não precisa inicialmente caminhar fisicamente, muito pelo contrário. Significa você parar um pouco e refletir onde que você tá, quem é você, ou as coisas que você tá fazendo e por que essas coisas que você faz lhe incomodam. Então, se essas coisas que você faz lhe incomodam, então você quer substituir pelo quê? Daí falam de você experimentar, né? E comigo também não dá muito certo não, porque como eu já disse, eu fico trocando muito. Às vezes a gente fala, isso não é pra mim porque tá muito difícil. Mas e o que vai ser fácil? Me diga, o que vai ser fácil? Então, é trocar skate, andar de skate por andar de patins. Ambos vão ser dificultoso, sabe? O interessante, o que você quer passar sufoco ali, né, pra aprender. Enfim, e com isso, eu conheci a mim mesma, não é da noite pro dia. Até porque eu não me tornei assim da noite pro dia. É um processo e um dos meus defeitos crônicos é a ansiedade. Muita ansiedade, gente. Ansiedade imensa, sabe? Tipo, a autossabotagem, a mente de... Ai, nossa, isso vai demorar. Nossa, você só falta arrochar seu pescoço. De tão perrengue, sabe? De você não querer sentir aquele sentimento, de estar fazendo aquilo que você tá fazendo. E daí... Entendeu? Eu já tentei de tudo. Eu já tentei cortar, né? Tipo, assim, ontem eu passei 5 horas no Instagram, hoje eu não passaria nenhuma hora. Daí substituiria por outra coisa, algo mais longo, né? Um vídeo, uma meditação, enfim, qualquer coisa que me prendesse mais atenção. Só que daí no outro dia, enfim, daqui a 5 dias eu voltava de novo. E daí dobrava as horas, de verdade. Se em tal dia foi 5, no último dia foi 5, na próxima vez seria 10 horas. E daí eu já tentei colocar os dois juntos. Então, no mesmo dia, eu iria ler e mexer no Instagram. Só que eu, ainda assim, não sei, me perturba o juízo, porque me consome muito. Então, eu podia até ler e mexer no Instagram, mas no outro dia eu ia dar muito mais valor ao Instagram do que à leitura. Enfim, eu acho que nenhuma das ideias são fracassadas. Fracassada está sendo eu, por não persistir. Entendeu? Então, em ambas as escolhas vai ser tenso. Basta saber qual você quer escolher. Enfim, eu sou escrava de mim mesma. Muito. Eu acho que eu fui assim a vida toda. A vida toda. E daí eu me sinto um ser livre. Sabe? Eu sou muito livre porque eu não tenho filho, eu não tenho nem meus pais que me prendam porque eu
já não moro mais com eles, já tô, sei lá, milhas de distância deles. Entendeu? Tipo. E até mesmo emprego, sabe? Eu sou da geração Z. Então, eu tenho um pouco daquele conceito de se me tratarem mal ou se eu não tá gostando do emprego, eu sair fora, independente do que me espere lá fora ou não me espere. Eu abro mão. Mas ainda assim, eu não tenho coragem de ser quem eu sou. De ser quem eu vim para ser. De despertar as virtudes que eu vim despertar. Entendeu? Então, eu não quero trocar a preguiça pelo entusiasmo, não. Bora botar lá pela... Não sei, qual é o postura de preguiça, tá vendo? Pela inteligência. Eu não quero trocar a burrice pela inteligência. Não porque a burrice é melhor do que a inteligência. Mas porque eu já conheço a burrice, sabe? Eu lembro mais da burrice do que da inteligência. Então, eu estou apegada a ela. Querendo ou não, ela me define um pouco. Ela está na minha identidade. E sem contar que, para eu trocar os dois, vai ter esse desconforto. Porque imagina, eu vou ter que morrer para a bichinha. Então, uma parte minha vai ter que morrer para renascer na inteligência. Entendeu? Tá vendo? Até eu me perdi, gente. Eu acho que é um dos defeitos psicológicos que eu primeiro tenho que arrebatar é a ansiedade. E daí eu sou muito estimulada pelo externo, né? Então tudo me prende muita atenção. Como senão eu já falei o que não deveria falar, agir como não agir só pra nos agradar, só pra isso, pra aquilo. Eu lembrei, porque daí eu não tenho coragem de ser quem eu sou, eu tenho medo ou inveja de mim mesma, da pessoa que eu posso me tornar, da pessoa que eu vim me tornar. E que pessoa é essa que você vê eu se tornar? Eu, pelo que eu tô percebendo, é um pouco mais rica espiritualmente. Ou seja, vou despertar mais um pouco o meu lado espiritual, minha espiritualidade. Vou integrar um pouco mais o inconsciente ao consciente. Então, eu tenho medo, tenho inveja, porque vai sair, tipo, responsabilidade, compromisso, e eu não vou ter mais essa vida que eu tenho hoje. Entendeu? Uma coisa que eu percebo muito é que eu tento colocar a minha responsabilidade da minha vida nos outros. Então, eu percebo que quando eu estou sozinha, eu não consigo ficar confortável. Eu não consigo relaxar, porque eu acho que eu não vou dar conta. E na minha cabeça, o universo é escasso. Aí daí eu arrumo alguém, tipo, seja na intenção de relacionamento amoroso, seja como mãe, como colega. Daí pra me deixar mais confortável, sabe? Como se não tivesse, eu não tô dando conta, mas a pessoa tá ali comigo. Então, na minha cabeça fica mais fácil. E daí, enfim, resumidamente, eu não quero me tornar adulta, né? Não quero me tornar protagonista da minha própria vida. Não quero encarar que onde eu cheguei foi responsabilidade minha. E daí, pode ver que eu falo tudo muito disperso. Então, eu não sei o que falar, pra onde olhar, sabe? Focar a minha vida. Enfim, talvez essa seja a minha maior força de vontade, conhecer a mim mesmo, porque eu não conheço. E nem meu ego é desenvolvido, ele é muito fraco. Muito fraco. Se eu pudesse, eu ficaria em casa, me colocaria num potinho de vidro e ficaria lá pra sempre. Só que a vida puxa você, sabe, para olhar para o abismo. Olhar para o abismo. E trazer à luz esses monstros que é seus defeitos psicológicos. Só que não é fácil, gente, não é fácil. Quanto mais você sai, mais eles te prendem, mais eles se duplicam de tamanho. E daí você se sente presa a eles. E daí eu sou uma pessoa que não consegue largar. Eu tenho muita essa dificuldade de soltar. Eu não sei se vocês já escutaram o Hélio Couto, mas Hélio Couto fala, solta, solta. Eu não consigo. Eu não sei. Parece alguma coisa assim mental na cabeça que eu estou presa. Algum conceito, alguma ideia, alguma frase, algum sentimento. Então,
E outra coisa é que eu tenho dificuldade de romper as coisas. Principalmente interiormente. Pode ver que eu saí de uma cidade para outra. Foi difícil? Foi. Mas foi algo externo. Eu não fiz isso internamente. Eu não viajei internamente. Minha cabeça ainda tá na mesma realidade da minha cidade. Tanto que eu tô vivendo um reflexo. Eu tô continuando vivendo a mesma realidade lá, aqui. Entendeu? Então a realidade é a mesma. Por quê? Porque eu não mudei aqui. Entendeu? Tudo muda, menos eu, menos... O meu conceito de mim mesma não muda. A minha voz interna não muda. O padrão que ela tem não muda. Porque eu não consigo investir nela. Porque toda vez que eu vou investir, eu sinto que eu tô perdendo tempo. Eu sinto que eu tô perdendo tempo. Daí, pra mim é fácil me lastimar, ficar vendo os vídeos curtos, ao invés de eu estar gastando essa hora pra me conhecer, pra mudar minha mentalidade, pra trazer uma nova voz, né? Trazer a luz para a escuridão. Isso aí parece impossível, tipo, não, você não deve gastar seu tempo com isso. E daí é isso. É isso e daí eu acho que eu morro assim mesmo. Eu já tomei, aquela bebida sagrada da indígena. E daí eu posso fazer tudo. Já... Como posso falar? Escutei? Não é escutei, né? Porque não se escuta, mas já iniciei a primeira onda de Hélio Couto, na ressonância harmônica. Também, tipo, posso ser tudo, eu posso ter tudo, 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 tudo. Mas se eu não tiver a constância, trazer essas ideias, essas orientações para a realidade, para o meu dia a dia, eu nunca vou conseguir mudar. Eu só vou estar cheia de bagagem e não vou conseguir manifestar, eu não vou conseguir propagar isso. Então não adianta nada eu ler sobre meditação e não meditar todo dia, todo dia. E eu não mantenho, tá cada vez pior, porque antes eu mantinha 5 dias, hoje eu não consigo manter nem 2, que eu já interrompo. E daí, arquétipos, tudo e tudo. Gente, a autossabotagem é tão grande que, sabe, ansiedade, eu não sei. Eu começo a ver a imagem do arquétipo, daí não. Eu tô pensativa aqui. E daí eu me acho uma coitada, quero, enfim, apegar a mim. E sei lá. É autossabotagem pura, sou a personificação, estou sendo a personificação da autossabotagem.